Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo aqui do canal Democracia Espiritual. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, e eu convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. E agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça. E eu quero trazer aqui uma pequena reflexão para a nossa vida. É mais um alimento para o nosso espírito, que tem como tema sempre aprendendo, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Esse é o tema da mensagem. Sempre aprendendo, mas não chegam ao conhecimento da verdade. E o texto que eu escolhi aqui se encontra aqui na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que se encontrava ali na igreja de Éfeso. Capítulo 2, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nessa outra tradução diz assim, vamos ler nessa outra tradução, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7 diz, 2 Timóteo 3, versículo 7 diz: essas mulheres estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Meus irmãos, o contexto desse texto, aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 7, o texto principal aqui, que foi lido, o apóstolo Paulo, ele estava falando aqui dos últimos dias. E todas as cartas de Paulo, quando ele escrevia, Paulo ele não pensava, ele não estava se dirigindo, ele não pensava para em nossa geração aqui, a geração do século 21. Quando Paulo compunha, ou seja, quando Paulo escrevia suas cartas, Paulo ele tinha em mente a imagem das pessoas as quais ele escrevia. Ou seja, ele estava pensando naquelas pessoas da sua geração, daquele século ali, no século I. Então ele tinha o desejo de ajudar aquelas pessoas através de suas cartas. As cartas de Paulo não eram e nem são produtos acadêmicos. Eu vou repetir. As cartas de Paulo não foi e não era produtos acadêmicos e cuidadosos, né, de um erudito. Ou seja, o que Paulo escrevia não era produtos acadêmicos de um homem, era de um erudito, de sabedoria humana, de forma alguma. Entendeu? Então, o contexto desse texto era para aqueles irmãos que estavam vivendo os últimos dias. Os últimos dias nunca foi o fim do mundo cosmo, do planeta Terra, não.
Os últimos dias, o fim de uma era, o fim da antiga dispensação que foi dada aos judeus, a lei de Moisés, como também a graça ela foi dada aos judeus. Ela veio substituir os judeus, ou seja, veio substituir a primeira aliança. E hoje nós desfrutamos dessa graça. Para alguns, a graça teve fim, o tempo da graça. Para mim, particularmente, eu não penso dessa maneira, eu não entendo dessa maneira. Ora, mas isso não quer dizer nada diante do nosso Pai, o Pai dos Espíritos. Apenas são entendimentos opostos, onde tem dissensões. Alguns pensam em determinados assuntos de uma maneira, outros entendem de outra maneira, mas nem por isso não quer dizer nada, ou seja, não vai mudar nada. Até porque o homem não está com a verdade. Então, o contexto desse texto, vamos ler novamente, quando Paulo diz assim, ó, escrevendo a Timóteo, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eram aquelas mulheres que viviam na prática do pecado, do erro, das suas paixões carnais. E observe que o apóstolo Paulo estava alertando aqui o jovem Timóteo que nos últimos dias, não é? Nos últimos dias sobreviriam tempos ruins, tempos difíceis. Então Paulo estava alertando, exortando a Timóteo de alguns homens com suas doutrinas, com seus ensinamentos, que estava muito longe da verdade, do conhecimento da verdade. Você está entendendo? O conhecimento da verdade aqui era o evangelho da verdade, o evangelho da graça. É ensinado, anunciado pelo apóstolo Paulo ali no primeiro século. Então, observe no versículo 1, olha o contexto desse texto. Versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabem, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. Isso aqui foi temporal. Essa passagem aqui, essa fala de Paulo, esse alerta de Paulo foi temporal. Não é atemporal. Porém, hoje existem homens com essas mesmas características nos dias de hoje. É o retrato falado da religião evangélica. Veja, porque haverá homens amantes de si mesmo, olha a característica desses homens, avarentos, presunçosos, presunçosos, pessoa presunçosa, que acha que sabe tudo, que não aprende nada com ninguém, que eles são os donos da verdade. Ó, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, ainda existem muitos, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor, transmitindo uma piedade, né? Assim, uma aparência de piedade, de amor, de misericórdia, mas não são. Eles não eram. Ó, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tá vendo aí? Tendo a aparência de piedade. Eles tinham aparência. Eles se fingiam ter piedade, ter misericórdia e amor. Era uma aparência. E essa aparência era vista por essas mulheres, que esses tais entravam em suas casas. Observem, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, ou seja, negando a eficácia da piedade, do amor, da compaixão. Ó, destes, afasta-te. Paulo está mandando Timóteo se afastar dos ensinamentos desses homens. Entendeu? Desse fingimento,
dessas atitudes que eles tinham, de falsas doutrinas, longe do entendimento do evangelho da verdade. Aí Paulo diz, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Observem, cheias de paixões carnais. Versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha o que Paulo estava, o alerta de Paulo para Timóteo ali naqueles últimos dias. Observe, meu irmão, que eram os últimos dias que eles estavam vivendo. Então, eram os últimos dias, os últimos tempos daquela geração. Aquele povo estava vivendo, que estava vivendo. O apóstolo Paulo estava alertando, exortando ao jovem Timóteo. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que Paulo alerta Timóteo para que ele fugisse desses tais, ficasse distante deles, ficasse em alerta, sinal vermelho para Timóteo com relação a esses tais. Você vê que nós lemos aqui, desculpa, as características desses homens. Então, hoje não é diferente, meu irmão. Hoje não é diferente. Hoje é um alerta para nós. Não se deixar ser enganados novamente. Não se deixar ser manipulado novamente. Enganado, manipulado. Levado por ventos de doutrinas, por ensinamentos errados. Por ensinamentos de sabedoria humana, de entendimento humano, de filosofias, de ideias. Você está entendendo? Então, hoje nós que temos a mente de Cristo, não podemos se deixar por ventos de doutrinas. Por alguns homens aí que eles têm até aparência de piedade. Claro que aqui é em outro contexto, mas é o retrato de hoje, meu irmão. Homens cruéis, homens sem temor. Porque se eu prego, eu digo que estou pregando o Evangelho de Deus, cobrando o dízimo como dinheiro para me se dar bem, mentindo, enganando as pessoas, então isso é uma característica de alguém sem temor, sem caráter. Claro que tem muitos homens de Deus aí que não sabem, foram enganados e acham que estão trazendo a verdade. Tá entendendo? Mas tem outros que já sabem, hoje já conhecem e continuam, entendeu? Insistindo no erro, na mentira, enganando e sendo enganado. Mas mais enganando, porque hoje já conhece. Outros estão enganando e sendo enganados. Por quê? Porque eles desconhecem. Então, é o retrato, meu irmão, da religião evangélica hoje. Então, são homens que só pensam em se darem bem, em ostentarem com o dinheiro do povo, e ainda nos afrontam, e ainda tem a cara de pau de dizer que são justos, que são honestos. Você está entendendo, meu irmão? Como é o retrato hoje da religião evangélica? É esse aí, meu irmão. A religião, ela mata você, ela te condena. E quando você descobre a verdade, eles te apedrejam. Eles não te aceitam nesses lugares aí. Entendeu? Eles não te aceitam. Então temos que ficar atento a tais ensinamentos de muitos canais que aí está chegando e que já estão há muito tempo na plataforma do YouTube. É verdade do que eu estou falando. Entendeu? Temos que estar vigilantes, estar em alerta, em sinal vermelho. Quando eu digo temos que analisar, eu estou me incluindo também, porque eu assisto também outros homens que transmitem o Evangelho. Você está entendendo? E nós aprendemos uns com os outros. Esses tais também, eles aprendem uns com os outros.
Você está entendendo? Eles também assistem. Você está entendendo? Porém, quando eu digo temos, porque eu assisto e eu aprendo. Como também esses tais aprendem. Porque se você vê, ouvir qualquer um desses homens aí que diz que anuncia a graça, o evangelho, e dizer que não aprende com os outros homens, é soberbo, é jactancioso. Tem jactância nele. Já foi pego pela soberba. A soberba já está contaminando a mente. O nariz já cresceu como o de Pinóquio. E nós, em graça, não podemos ter o nariz empinado. Eu sou, eu não, meu irmão. Estamos todos do mesmo nível. Alguns com entendimento mais aprofundado, sim, isso aí acontece. Às vezes porque tem mais meios de buscarem ensinamentos, tem computadores, tem notebook, tem livros. Então é mais fácil você buscar mais conhecimento, se aprofundar mais. Outros já não têm tantos recursos. Está entendendo? Mas, porém, diante do Pai dos Espíritos, estamos no mesmo nível. No mesmo nível. Somos filhos, somos salvos, filho de um mesmo Pai. Não tem ninguém em graça maior do que ninguém, nem melhor. Então, quando você vê um homem dizer que ele não aprende com ninguém, que ele já sabe tudo, a soberba já pegou ele. A soberba, a jactância, a presunção já está nele. Entendeu? Então, veja. Então, claro que o apóstolo Paulo ele está aqui em outro contexto. Nós estamos em outro contexto. Paulo estava no contexto do século I. Ainda não era a plenitude ainda. Ainda não era a plenitude do reino, a plenitude da graça. Os pactos se cruzavam. Os pactos estavam ali andando juntos. Porém, quando nós nascemos depois de 70, não existe mais pactos se cruzando. Mesmo sabendo que existem homens que, em vez de trazer o evangelho da verdade, o conhecimento da verdade, vivem trazendo rudimentos de obras mortas, que já teve seu fim, que já foi anulado, cancelado, tirado há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Então veja, mesmo sabendo que esse contexto é no tempo de Paulo, eram os últimos dias, porém, essa passagem nos ensina que devemos estar atentos, devemos buscar o conhecimento verdadeiro, devemos buscar o conhecimento da verdade, aprender para chegarmos ao conhecimento da verdade. Devemos aprender para chegarmos a esse conhecimento da verdade. E quando nós aprendemos, nós estamos chegando, nós estamos crescendo nessa graça. Então, meus irmãos, observe, meu irmão, observe que esses homens entravam nas casas sorrateiramente. Entendeu? Ali, uma pessoa que anda sorrateiramente é uma pessoa que anda em silêncio, sem fazer barulho, sem dar muita atenção, sem chamar muita atenção, disfarçado. Eles entravam nas casas daquelas mulheres, entendeu? E aquelas mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões. O pecado aqui não era o pecado adâmico. O pecado adâmico já tinha sido anulado, já tinha sido pago. O pecado aqui era da carne, obras da carne. Essas mulheres eram levadas, entendeu? Por várias paixões. Eram conduzidas por várias paixões. Eu não posso pegar e dizer que esse pecado aqui era o pecado que Cristo cancelou, porque Paulo está aqui depois da cruz. Até isso nós temos que ter cuidado e observar. Quando for falar de pecado aqui, não, porque, olha, veja aqui, ó, porque diz o texto que essas mulheres eram nécias, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, várias paixões. Pecado adâmico não, o pecado já tinha sido pago. Era a obra da carne. Então, veja que esses tais, eles entravam sorrateiramente na casa dessas mulheres, entendeu? Então, esses homens, eles levavam, eles ensinavam, porém, nunca essas mulheres chegavam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque esses tais não levavam o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensinamento da palavra, a salvação de mente, a metanoia,
a ressurreição de mente, a transformação de mente. Entendeu? Então eles levavam outros tipos de ensinamento. E Paulo disse, foge dele, foge deles, Timóteo. Foge desses tais. Fica atento, Timóteo. Então isso é para nós hoje também, meu irmão. Tem muitos canais falando de graça, dizendo que a graça acabou, que a igreja acabou, o tempo da graça já passou, entendeu? Então, meus irmãos, é preciso ficar atento. Se eles pensam assim, não se deixem levar, entendeu? Tem pessoas que assistem um canal, assistem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canais, e aí fica aquela confusão de mente, porque existe entre os homens que anunciamos, entre nós que anunciamos esse evangelho, existem pessoas aí que assistem de um lado e assistem do outro, assiste ali, assiste aqui, entendeu? E vai ficar com a mente confusa. Ora, fulano falou assim, já você fala assim, entendeu? Então vai ficar com a mente confusa. É preciso estar, alerta. Então, observe, meu irmão, aprenderam muitas coisas. Elas aprendiam muitas coisas, mas não chegavam ao conhecimento da verdade, entendeu? Então, o retrato da religião evangélica hoje é esse aí. Aprendem, fazem cursos de teologias, entendeu? Escola dominical, muitas doutrinas, aprendem, são contadores de história, são ensinadores de rudimentos de obras mortas. E o povo aprende sempre, porém jamais conhece, jamais chegam ao conhecimento da verdade desse evangelho. É assim, meu irmão. Assim estavam aquelas mulheres. Veja o que Paulo diz, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eram aquelas mulheres. E hoje? Aqui era em outro contexto, já falei. E hoje, no nosso contexto, depois de tudo consumado, depois de tudo feito, depois do pecado ter sido aniquilado na cruz, ter sido pago a dívida, depois do juízo de Deus na segunda vinda do Filho do Homem, e hoje é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento desse evangelho. Então são contadores de histórias, são ensinadores de rudimentos de obras mortas. E o povo aprende. Sempre estão aprendendo alguma coisa. Até aparece coisa nova, mas não é o conhecimento da verdade. Estão longe. Esses tais homens ensinadores se consideram sábios, pessoas sábias. Você está entendendo? Eles se consideram, mas nada sabem. Entendeu? Porém, não sabem nada, estão muito longe da verdade. A verdade do evangelho, meu irmão, eu vou dizer uma palavra aqui. A verdade do evangelho é a base de todo conhecimento. Ô glória! A verdade desse evangelho é a base de todo conhecimento. E esse conhecimento desse evangelho nos traz salvação, descanso. Nos faz viver por fé e não por obras, meu irmão. Entendeu? Então essas mulheres aprendiam com falsos mestres, porém nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Porque nunca esses homens levavam a verdade. Embora tivessem assim, características de piedade e de poder, de autoridade para ensinar. Entendeu? Assim é o retrato da religião hoje, da religião evangélica. Esses homens nunca poderiam levar para aquelas mulheres o conhecimento da verdade. Eles nunca poderiam levar. Entendeu? O conhecimento do poder, do que esse evangelho era capaz e é capaz de salvar a mente. Entendeu? Então nunca poderiam levar aquelas mulheres ao conhecimento do poder da salvação da mente. O ensinamento daqueles homens negavam o poder da graça, negavam o poder do evangelho para a salvação de mente. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que Paulo diz, Paulo pretendia chegar a Roma, mas olha o que ele diz. Olha o que ele diz aqui, no versículo 16, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim,
porque não me envergonho do evangelho de Cristo, nem eu, Paulo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, para todos, de todas as nações. Esse evangelho, ele tem poder, já no tempo de Paulo ele tinha poder para salvar, não é poder para enricar, porque não se ensina evangelho, entendeu? O evangelho não é ensinado para você enriquecer. Olha, você não tinha nada, chegou aqui, agora tem. Não, meu irmão. Tem pessoas que não conhecem nem a palavra, não conhecem nem a lei de Moisés, que ficou lá para trás, há 2000 anos atrás. E se dão bem na vida, são oportunidades de vida, meu irmão. Não se mistura as coisas, as oportunidades que você tem na vida e prospera e absorvem bens materiais com o ensinamento que é espiritual. Isso não pode andar junto, meu irmão. Claro, meu irmão, claro que Deus tem o melhor para nós, mas não venha dizer que antes você estava fora e quando chegou, começou a ouvir a palavra, você está prosperando. Não. Tem muitos aí que prosperam, rapaz, na honestidade e não conhece nem as escrituras. Então isso aí é papo de... Isso aí não tem nada a ver, meu irmão. Isso aí não tem nada a ver. Entendeu? Então veja, então eles negavam com seus ensinamentos a graça de Deus, eles negavam o poder do amor, do favor de Deus, da misericórdia, entendeu? Do sacrifício de Cristo na cruz. Eles negavam o verdadeiro evangelho da graça. Eles negavam a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Até hoje é assim. Então aquelas mulheres, por mais que aprendessem, olha, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Assim está a religião hoje. Aprendem, mas não conhecem o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. O favor de Deus, o favor do Pai, dos Espíritos para seus filhos aqui na terra. Então, até hoje, eles ouvem, anulam a graça de Deus por rudimentos de obras mortas da lei de Moisés. Eles ouvem, escutam repetidamente. É isso que acontece. Eles ouvem, até parece bons sermões por esses homens. Até tem uma boa oratória esses homens. Até falam hebraico, aramaico, grego, alguns aí, entendeu? Cursos de teologia, é verdade, porém anulam a graça de Deus. Anulam a graça de Deus. Anulam o verdadeiro conhecimento do evangelho. Anulam o conhecimento da verdade, que é o evangelho da graça. Entendeu? E os ouvintes acham que esses homens estão agradando a Deus, ao Pai dos Espíritos. Eles não meditam, eles não analisam, não pensam, eles não raciocinam, porque o culto é racional naquilo que ouvem e vivem com a mente cheia. A mente desses tais, eles estão cheios dos incautos. E é preciso delatar. Quando a memória de um celular está cheia, entendeu? Começa a travar. Assim está a mente do povo de Deus. A mente está travada. Então é preciso deletar informações que chegam no nosso celular. Eu tenho uma mensagem aqui no YouTube, no meu canal, e o tema da mensagem, se eu não me engano, é memória cheia tem que deletar. Ou é mente cheia tem que deletar. Ela não está na playlist do canal não, mas eu vou colocar. Hoje eu coloco na playlist do canal. Quem não assistiu essa mensagem, procure. Mente cheia tem que deletar. Muitas informações erradas, muitos ensinamentos errados, muitos ensinamentos, ventos de doutrinas, que as pessoas absorvem e a mente fica cheia, não dando espaço para nem analisarem o que nós ensinamos. Eles dizem que nós eles são zombadores do evangelho. É isso, entendeu? Então veja, Paulo diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo até coisas novas, mas não a verdade do evangelho. E eles zombam. Veja, Provérbio capítulo 14, versículo 6 diz assim, o zombador busca sabedoria. São zombadores. Hoje tem muitos zombadores aí do evangelho da graça. É verdade. Muitos zombadores, e temos que ter cuidado com esses zombadores. Até mesmo homens que se dizem que estão ensinando graça aí. O evangelho acabou, a graça acabou.
veja, olha o que está aqui, ó, em Provérbios 14:6. O zombador busca sabedoria e nada a encontra. Eles buscam sabedoria e nada encontram. Os zombadores. Assim está o sistema religioso. Os incautos. Eles buscam sabedoria e não encontram essa sabedoria. Essa verdade. Olha, o zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento, a quem tem a mente de Cristo ativada, a quem tem os olhos iluminados, os olhos que foram abertos, os olhos da mente, a mente. Nós que tivemos uma transformação, uma ressurreição de mente, uma metanoia, nós conseguimos sim discernimento e encontramos essa verdade. Vou ler novamente, Provérbio 14:6. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Assim está aqueles zombadores que vivem aí zombando do evangelho da graça pregado, ou seja, ensinado por nós. Entendeu? Nós levamos esse evangelho e muitos aí do sistema religioso vivem zombando. São zombadores e acham que eles estão dentro dessa sabedoria verdadeira porque um líder religioso está ensinando. Entendeu? Então veja, o zombador busca sabedoria e nada encontra. Eles não encontram sabedoria, o conhecimento. Mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Entendeu? Então, observe, meu irmão, é muito claro isso aqui. Veja, vamos terminar aqui com Efésios 4:14. Quero terminar aqui. É essa palavra que eu quero deixar, quero terminar. Efésios 4:14, que diz assim, ó. Vamos lá? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, veja, meu irmão, aquelas mulheres aprendiam sempre estavam aprendendo, porém nunca podiam chegar ao conhecimento da verdade. Assim está a religião evangélica. Aprendem, ouvem bons sermões, boas oratórias de homens aí que falam até o hebraico, o aramaico, o grego, cursos de teologia, anéis, tá entendendo? Doutorado. Porém, estão muito longe de transmitir o evangelho da verdade por conta dos rudimentos de obras mortas que eles ensinam, por conta de suas doutrinas. Entendeu? Então, o povo absorvem e acham que encontraram a sabedoria, estão no caminho certo, não. E zombam de nós, são zombadores. Entendeu? Então, essa palavra. Mas nós que temos a mente de Cristo ativada, glória, nós sabemos discernir o que é lei, o que é graça, o que era temporal e o que é atemporal. Amém? Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também eu peço para que se inscrevam no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e no canal do irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Neilton Cardoso, abençoados, canal abençoado com todas as bênçãos. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.